Olá pessoal, começa agora a quinta edição do Saúde em Destaque, eleições 2026. O grande objetivo desse nosso podcast é trazer candidatos que tenham interesse em defender pautas da categoria médica. Lembrando que são de extrema importância, inclusive, para o debate da saúde pública, a saúde que nós queremos levar para a nossa população. E hoje estou com o Dr. Heitor Ferri, que já é conhecido da população cearense, né, porque é um médico, é defensor das pautas da categoria, sempre que o Sindicato dos Médicos do Ceará precisou, inclusive, que ele defendesse pontos importantes, votações, sempre ele esteve ao nosso lado. Então, eu acho nada mais justo que ele ser esse primeiro. Lembrando que nós fizemos convites já há alguns meses para os candidatos ao governo, mesmo na época estavam como pré-candidatos, porque a gente já queria que eles começassem a debater e conversar com a categoria médica. Então, doutor Heitor Ferri, muito obrigado pelo senhor ter aceito, ter participado desse nosso primeiro quadro podcast. E, doutor Heitor, o senhor, nesses últimos anos, o senhor tem notado diversos desafios que a categoria médica tem lutado, né? E uma dessas, indiscutivelmente, são essas ditas organizações sociais. São empresas que o SUS contrata, prefeituras, o governo de estado, para gerenciar médicos, comprar insumos, só que tem começado a ter muitas denúncias de desvio de dinheiro, de que eles usam em média 50% do que recebem para pagar os médicos e comprar insumo, mas o resto é lucro delas. E sem contar que, na maioria das vezes, ela atrasa muito, gerando uma grande comoção, inclusive os médicos, né, com seus trabalhos precarizados. Olha, primeiro agradecer o convite, um honroso convite de estar aqui com vocês, dizer que você tem tido essa preocupação permanentemente de trazer políticos, candidatos a executivo, candidatos ao parlamento que assumam a pauta do sindicato e de maneira universal, de maneira democrática, você faz o convite a todos, me fez, e eu tenho uma grata satisfação de estar aqui hoje com vocês nesse debate de saúde e destaque. Olha, a categoria médica ela tem desafios, né? O primeiro desafio é a própria formação. Você vê que nós temos aí uma disseminação de faculdade de medicina sem o menor critério, de acordo com o que o próprio Conselho Federal de Medicina determina. Então nós temos uma disseminação de faculdade de medicina, formando muitas vezes médicos de péssima qualidade. Isso é muito ruim para a nossa categoria. Segundo, com o trabalho médico. Nós temos hoje um desafio, a precarização da atividade médica tem sido um problema, porque os que detêm o poder executivo tratam o médico como uma mercadoria de quinta categoria e muitas vezes fazem com essas organizações sociais, mais conhecidas como OS, contratos que são draconianos com a categoria médica, onde nós estamos no meio de uma luta entre o público e o privado, se utilizando do valor do médico, da importância do médico para gerar lucros a essas organizações sociais, que muitas delas são ilegais e que se enriquecem, se locupletam com o dinheiro público através do trabalho do médico. Portanto, essa pauta ela tem que ser debatida no Brasil inteiro, porque essa precarização do trabalho médico ela tem sido assim uma tragédia para os nossos colegas médicos. Inclusive, doutor Heitor, estão privatizando de forma não formal o SUS. Se o senhor perceber bem, é difícil você encontrar hoje uma saúde pública, onde as pessoas estão procurando, que elas não estejam sendo controladas por uma dessas empresas. Por uma dessas, olha, eu tiro aqui, por exemplo, não vou me furtar de dizer o nome, porque digo isso no parlamento, fiz pronunciamento, já encaminhei isso para o Tribunal de Contas, já encaminhei para o Ministério Público. O ISGH, por exemplo, é um Estado dentro do outro. Ele é uma secretaria, dentro da própria Secretaria da Saúde, onde a secretária, onde o governo perdeu a autoridade de fazer o controle dessa OS. Até o Tribunal de Contas tem dificuldade na sua fiscalização. Então, é uma OS que pega o filé da saúde pública no estado do Ceará, com o contrato de gerenciar os nossos grandes hospitais. A fiscalização tem sido precária,
não só pela Assembleia, mas pelos órgãos de controle, e isso tem que mudar. Não é possível continuar o médico nesse meio de campo, onde essas OS, como eu falei há pouco distante, exploram a mão de obra do médico, dividindo o que ele ganharia através de uma contratação direta com o serviço público, através de concurso. O Estado termina, o Estado que eu digo é o poder público, de forma geral. É município, é Estado. Eles preferem a contratação dessas OS para gerar lucro e para prejudicar ainda mais a condição salarial do profissional médico. Doutor Heitor, as cooperativas médicas verdadeiras o senhor defende? Ah, né? Sim. Você tem Copineiro, você tem CIMED, você tem Copeg, você tem Cocirúrgica, Copeg, que é dos obstetras. Né? Essas aí, elas funcionam inclusive como uma regulação da valorização do profissional médico, porque elas pagam a esses profissionais o valor que eles merecem. E isso é um termômetro, um parâmetro para que a gente possa sentir o quanto o médico é explorado nessas falsas cooperativas, onde o médico tem que ser sócio, tem que comprar uma cota para ser sócio dessas cooperativas, para que a cooperativa tenha a condição de explorá-lo como sócio dela. Então isso é inadmissível, isso já vem há algum tempo ganhando corpo, e como dizia Maquiavel, quando você identifica um problema e não consegue dar cabo dele, ele se fortalece a cada dia e fica de mais difícil solução. Então isso está crescendo, isso está um evoluir, e nós vamos ter dificuldade mais ainda se a gente não tomar as rédeas, e eu espero que no próximo governo, né, do governo que eu defendo, que é a candidatura alternativa que está posta aí, que posso dizer que é meu candidato, Ciro Gomes, isso tem que ser revisto, né? Os contratos com o ISGH, eles têm que ser, todos têm que ser auditados. Aliás, com todas essas empresas, né, essas OS, inclusive como a gente estava conversando do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro eles pararam, vamos parar, vamos rever todos esses contratos. Agora você vê que foi através dessas OS que aquele Witzel, juiz federal, que ganhou a eleição sem a menor expectativa, porque nem sequer tinha visto para ser da sua chapa, e foi justamente onde pegaram o Witzel, a estrada da corrupção, era justamente essas OS que tinham o privilégio de o que se gastava com ela era fora do teto constitucional de gasto com o pessoal. E aí ela fazia a lambança que quisesse, porque esse gasto, embora dinheiro público, do mesmo orçamento, ela não podia, ela tinha o privilégio de dizer assim, olha, isso aqui é extra-teto. Que é um absurdo, né? A história de extra-teto é um absurdo, porque o dinheiro é do caldeirão só, é de uma conta bancária única, digamos assim. Então, as OS, elas funcionam como, na verdade, eu tenho dito, elas são estradas largas de corrupção no Brasil inteiro. Doutor Heitor, lógico, eu acredito que o senhor também concorda que o que nós precisamos é de concurso público, né? Lembrando que os grandes hospitais, exemplos que nós temos, como o JF, como a HGF, o próprio São José, que são exemplos, a MEAC, você vê que tem equipes fixas, porque são de pessoas servidores. Não existe uma rotatividade. Para você formar uma equipe avançada, né, já, inclusive eles fazem capacitações, né, eles treinam protocolos para chegar a um nível, como é esse hospital que eu citei, quando você tem concurso é mais fácil de estabelecer. Né? O que defende mesmo é concurso público, com uma boa remuneração. Tem agora a aprovação na Câmara Federal do piso salarial de médicos e cirurgiões dentistas, né? É um avanço. Essa conversa eu já venho de longos anos, porque estou na vida pública esses anos todos, né? Há 38 anos que eu estou na vida pública. Isso ainda era uma luta do tempo do sindicato, quando eu passei a ser médico em 81, né? Com todos aqueles colegas que construíram esse sindicato, que você hoje é o nosso presidente. Então a gente fica desesperançoso, Edmar, porque isso há tempo que se cobra, né? Então, o que nós cobramos, e o sindicato tem um papel importantíssimo, você teve esse papel com o doutor Cabeto, que foi na descompressão de um plano de cargos, que foi uma perversidade sem dimensão, o que foi feito com o médico, com aquele plano de cargos de 2008. 2008. Isso. Esse plano de cargo de 2008, ele foi pago até 2011. Ele ficou suspenso esses anos todos,
Quando chegou o Cabeto Isso. na Secretaria da Saúde, ele, com a sua, obviamente, orientação do sindicato, a luta do sindicato é essa, de valorização do profissional médico, conseguiram descomprimir um plano que aí sim, essa descompressão, de certa forma, melhorou a condição salarial dos profissionais estatutários, que é o que a gente defende. É servidor público, com compromisso com o setor público, compromisso com o Estado, compromisso com o cidadão, onde ele tem a garantia que ao longo dos anos ele vai ter um salário que seja um salário respeitoso e reconhecedor da sua importância na sociedade. Pois aí depois parou, né? Então uma das coisas que a gente está pedindo aqui, doutor, a gente está aqui então com uma carta de proposta, inclusive o senhor já teve aqui em outras vezes, o senhor sempre honrou esses pedidos básicos. O que são pedidos básicos? Por exemplo, combate à precarização do contrato médico. Foi isso que a gente discutiu agora, né? Impedir a utilização de cooperativas mistas, que são, na verdade, as fraudulentas. As né? fraudulentas. A gente falou que tem as boas, as verdadeiras, né? Fortalecimento da rede de atenção à saúde mental, que é um dos grandes problemas da saúde mental. Só tem uma emergência psiquiátrica em todo o Brasil, que é o mental. O Hospital Mental do Messejana. Então a gente precisa fomentar os casos. E tem muitas reclamações, viu, Edmar? Eu recebo muitas reclamações com relação à estrutura, É à desesperador. precarização do serviço. É desesperador. O número de suicídios que está aumentado, o pessoal em sofrimento mental, né? Então isso é uma pauta importante. Fortalecimento das faculdades estaduais de medicina. Isso é o que eu falei. Nós estamos hoje numa condição de formação médica fragilizada, porque se dissemina a formação da faculdade de medicina sem ter o mínimo necessário, como o próprio Conselho Federal de Medicina estabelece. Como é que você pode formar médico, Edmar, sem ter um hospital-escola? Como é que você vai ensinar? Olha, no meu tempo, nós tínhamos a faculdade de medicina, que era a grande emergência, onde eu passei por lá, tive a grande satisfação de passar por lá, onde aprendíamos com os melhores professores, os melhores profissionais da medicina, toda aquela conduta de emergência, internávamos os pacientes no próprio Hospital das Clínicas. Aquela emergência fechou e era inacreditável e inimaginável que se fechasse uma emergência com aquela importância, não só no atendimento, como na formação médica. Eu era vereador à época, fizemos toda aquela movimentação, deputado, senador, vereador, tudo. Eu disse, não, isso não tem condição de continuar fechado, o governo vai abrir. Nunca se abriu. Ou seja, quando se fecha uma porta de um hospital, de uma emergência, você não consegue mais reaver. É perda mesmo para a sociedade. Como agora, por exemplo, foi o fechamento do Hospital César Carlos, que o governo tomou como motivação, fundamentou o fechamento, que já era desejo do governador do estado, o governador Elmano, de fechar, e um fogarelzinho lá no fundo do quintal terminou sendo o motivo de fechar o Hospital César Carlos, o que é um absurdo, que foi um absurdo e o prejuízo incalculável para as pessoas que procuravam aquele hospital, até porque ele era equidistante. Sim. O centro da cidade é equidistante de todos os bairros, porque ali nasceu a cidade. E os bairros vão crescendo, mas mantendo-se a equidistância. Os bairros vão mantendo a mesma distância do centro, né? E fechou-se, alega-se que o hospital universitário, o HUC, né? Teria a cobertura dos leitos, mas não tem, porque ele não funciona plenamente, né? E aqui vai só uma ponderação aos colegas, às pessoas, assim, o HUC, eu digo o que é HUC? HUC. Não é HUC, é HUC, né? É a maneira de americanizar as siglas no Brasil. Eu criei uma época o Centro de Atendimento à Saúde dos Homens, no tempo de Juraci Magalhães. Eu dei a ideia de formação do Centro de Atendimento à Próstata, e o doutor Juraci, para não me dar o direito de ter criado o serviço, né? Ele criou o Centro de Atendimento à Saúde do Homem, CASH. Aí todo mundo chama de cash. Eu digo, mas não é cash, meu filho, isso não é cashback, isso é cash. É Brasil, português, Centro de Atendimento à Saúde do Homem, né? Pois bem, pois o hospital universitário, que é um grande equipamento, isso é indiscutível, mas ele não está funcionando ainda de maneira plena, e ainda nós estamos amargando o prejuízo do fechamento do Hospital César Carlos. Principalmente a linha de cuidado materno-infantil, que é desesperador, né? A falta de locais. Aquilo era uma referência. Calcaia, toda aquela região que vinha dali. Doutor Heitor, então assim, lembrando, pessoal, que existem inúmeras pautas, inúmeras faces que o médico vive. Não significa só isso aqui.
Por exemplo, a gente precisa que quem está abraçando a causa que o sindicato defende, a defesa da atualização da implantação do plano de cargos e carreiras, que são os servidores, né? A questão, existem várias linhas de cuidado, existe a própria traumatológica, por exemplo, você ter aquelas 2 filas para o pessoal que está aguardando fazer cirurgia traumatológica, fazer a consulta, uma fila para fazer a marcar a cirurgia e a outra fila que é a justiça que mandou. Assim, a fila da justiça diz que anda, porque na verdade ela tem que andar porque é uma determinação judicial. A que ponto chegou, né? E aí eu tive a terrível surpresa de indignação que no estado do Ceará, o secretário do governo, Elmano, o Chagas Vieira, secretário da Casa Civil, furou a fila, a regulamentação, que é a coisa mais rígida que eu achava que era, pois furou-se essa fila, eu tenho chamado isso do fura-fila, onde parente seu operou de mama em 12 dias. Entrou no sistema no dia 18 de maio, no dia 8 de maio, quando foi no dia 19 estava internada e no dia 22 estava em casa. Isso dados oficiais, né? Dados oficiais que eu digo está tudo catalogado nos prontuários. Então, um sistema que é elogiável, porque é republicano, demorado, perversamente, porque o sistema não dá vazão, né? Mas ainda existir um crime anti-Estado, um crime anti-república, que foi o fura-fila do secretário da Casa Civil, Delmano de Freitas. Isso aí é o papel do senhor à frente para fiscalizar isso. Então, assim, gostaria que o senhor pudesse assinar, vai com ficar muita honra, viu? Com o senhor e outra vai ficar e com a aqui é gente, como você falou, combate a precarização da contratação médica, impedir a utilização de cooperativas mistas que prejudicam a remuneração do profissional médico, fortalecimento da rede de atenção à saúde mental, fortalecimento das faculdades de medicina, as nossas estaduais. A faculdade, doutor, é a contratação de professores. Os meninos estudantes de medicina que fazem parte da categoria médica, eles estão sem professores para dar aulas. E outra coisa, os valores são muito baixos. Então, a gente também está trabalhando na valorização dos preceptores. Você sabe que isso é antigo, inclusive, né? Muitas vezes a pessoa trabalha no local e aí ele vai dar um jeitinho para receber aluno, receber residente. Ele não ganha para isso, que é uma desvalorização. Ele não tem o reconhecimento da sua importância na formação médica, infelizmente. Olha, eu agradeço demais, assumo esse compromisso. O Levi me procurou agora, já quase nas beiras da pré-campanha, para fazer uma audiência pública sobre esse problema das falsas organizações sociais, das falsas cooperativas e das próprias organizações sociais, dessas OS. E nós vamos bater forte nisso a partir de outubro. Assim que terminar a campanha, ele já me deu os dados para a gente fazer a audiência pública, já está na comissão de saúde. E creio eu que a gente vai fazer um bom debate. Inclusive o Levi também está à frente, a gente está montando um núcleo contra as OS. Inclusive a gente solicitou também e foi acatado uma audiência também a nível do Congresso Nacional. Isso. Só para você ter ideia. Me falou também. Só para você ter ideia, doutor. Tem a Jesus lá, que contrata os médicos hoje, que são os médicos que trabalham a nível CLT, o governo. É o antigo Médico pelo Brasil, alguns que inclusive do Mais Médicos, que fizeram uma prova e agora são CLT, em vez de ser bolsista. Aí tem a Jesus, que é essa subsecretaria da Ministério da Saúde. Sim. Aí eles disseram que 19 mil pessoas trabalhavam em todo o Brasil através de OS para o governo, voltado para a indígena, né, o atendimento indígena. Eles tiraram essas OS porque eles viram que eles estavam gastando 120 milhões a mais. OS. Então, quando ele puxou a responsabilidade, a administração direta, eles puderam contratar mais profissionais porque eles economizaram nessa OS. Por que a gente não faz isso na nossa? Exatamente, esse é o espelho, né? Exatamente. Esse espelho aí é real, é o que tem que ser feito. Eu estava na reunião, inclusive está em ata para depois dizer que a gente está inventando história, né? Então isso é uma prova. Então eu espero muito, Heitor, que nessa próxima gestão, o senhor estando lá, inclusive, né, cada vez mais sendo reconhecido pelo trabalho que o senhor exerce, né? Em defesa da saúde de qualidade para a nossa população, que obviamente passa pelo respeito aos profissionais. Então não tem como ter uma saúde de qualidade se os profissionais são desrespeitados. Recebendo pouco,
tem UPAs, que inclusive de responsabilidade do governo do estado, que eles diminuíram o número de profissionais nessas UPAs porque estava começando a comprometer o lucro da OS. É um absurdo. Doutor Heitor, se um médico, o pessoal tem que entender isso, quando o médico não vai trabalhar na UPA, e o pessoal fica chateado, a empresa fica feliz porque aumenta o lucro dela. Porque ela diminuiu o pagamento que ele ia fazer. É terrível isso. Bom, eu assumo integralmente esses compromissos todos, são compromissos básicos e fundamentais, não só para a categoria, mas para a sociedade cearense. Então, o senhor tem os últimos minutos. Bom, só agradecer e, como disse no começo, eu parabenizo você por trazer os debates para cá, universalmente, de maneira muito democrática, convido a todos, convido os candidatos ao governo. Portanto, o sindicato dá um exemplo de como utilizar aqui o seu podcast, a sua comunicação, para que os debates e os temas que interessam a sociedade sejam aqui debatidos no Sindicato dos Médicos. Obrigado, doutor. Obrigado. Até mais, pessoal.